E o título da palavra é o seguinte: Lodebar não é o meu lugar. Livro de 2 Samuel, capítulo 9, versículo 1. Se você puder ficar de pé para a gente ler, eu te agradeço. Livro de 2 Samuel, capítulo 9, versículo 1. A leitura é um pouquinho mais extensa, tá, do que a gente está acostumado, mas para que faça ainda mais sentido aquilo que o Senhor vai falar conosco. Certo dia, Davi perguntou: resta alguém da família de Saul a quem eu possa mostrar bondade por causa de Jonatas? Havia um servo da família de Saul, cujo nome era Ziba, e o trouxeram a Davi. Você é Ziba? Perguntou o rei. Sim, seu servo, meu senhor, respondeu Ziba. Então o rei lhe perguntou: resta alguém da família de Saul? Se resta, gostaria de mostrar bondade de Deus para com ele. Um dos filhos de Jonatas ainda está vivo, respondeu Ziba. Ele é aleijado dos 2 pés. Onde ele está? Perguntou o rei. E Ziba respondeu: em Lodebar, na casa de Maquir, filho de Amiel. Então Davi mandou buscá-lo na casa de Maquir. Seu nome era Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul. Quando compareceu diante de Davi, curvou-se com o rosto no chão. Davi disse: saudações, Mefibosete. Mefibosete então respondeu: aqui está seu servo, meu senhor. Não tenha medo, disse Davi. Quero mostrar bondade a você por causa de Jonatas, seu pai. Vou lhe dar todas as terras que pertenciam ao teu avô Saul, e você comerá sempre comigo à mesa do rei. Mefibosete se prostrou e disse: quem é seu servo, para que o Senhor mostre bondade a alguém como eu, que não vale mais que um cão morto? Então o rei mandou chamar Ziba, servo de Saul, e disse: dei ao neto de seu senhor tudo que pertencia a Saul e a sua família. Vocês, seus filhos e servos, cultivarão a terra para ele, a fim de produzir alimento para a casa de seu senhor. Mefibosete, neto de seu senhor, comerá sempre à minha mesa. Ziba tinha 15 filhos e 20 servos. Sou seu servo, respondeu Ziba. Farei tudo o que meu senhor o rei mandou. E daquele momento em diante, Mefibosete passou a comer na mesa de Davi, como se fosse um de seus filhos. Mefibosete tinha um filho ainda jovem chamado Mica. Daquele momento em diante, todos os membros da casa de Ziba se tornaram servos de Mefibosete. E Mefibosete, que era aleijado dos 2 pés, morava em Jerusalém e comia sempre à mesa do rei. Se assente, feche a sua Bíblia e feche os seus olhos. Espírito Santo, fala conosco, nós precisamos e queremos ouvir a tua palavra. Que seja uma palavra de instrução, de direção, de correção, que alinhe a nossa vida segundo o teu querer e a tua vontade nessa noite, em nome de Jesus Cristo. A história desse homem com esse nome bem peculiar, Mefibosete, que há dúvidas até hoje da real origem e o que quer dizer esse nome. Alguns dizem aquele que luta com Baal, aquele que despedaça Baal, e havia muita dúvida sobre o que diz esse nome. Pode ser comparada como um espelho da história, talvez de muitos de nós aqui. Talvez ao mergulharmos nessa história nessa noite, você vai lembrar de coisas que você passou, mas eu espero que até o fim dessa palavra você tire lições preciosas de tudo aquilo que o Senhor vai compartilhar com as nossas vidas. Para entender a história, a gente tem que saber a fundo realmente quem era esse moço, esse homem chamado Mefibosete. Nada mais, nada menos do que filho de Jonatas, o grande amigo de Davi. Um amigo que foi capaz de despertar no coração de Davi uma aliança, a qual ele jamais teve com qualquer outra pessoa. Em um momento de aliança entre Davi e Jonatas, quando Saul tentava matar Davi, Jonatas assumiu um compromisso de honrar Davi e a descendência dele, porque o próprio Jonatas reconhecia
a decadência do pai e sabia que Deus havia escolhido Davi para sentar no trono. E assim também Davi assume o compromisso com Jonatas de cuidar dele e de toda a sua descendência. Vamos para a Bíblia. Livro de 1 Samuel, capítulo 20, versículo 14. Para você entender esse texto todo aqui, todo esse contexto. Diz assim, Jonatas dizendo a Davi: e que você me trate com o amor leal do Senhor enquanto eu viver. Mas se eu morrer, trate minha família com esse amor leal, mesmo quando o Senhor eliminar da face da terra todos os seus inimigos. Então Jonatas assumiu um compromisso solene com Davi e sua descendência e disse: que o Senhor destrua todos os inimigos de Davi. E Jonatas fez Davi reafirmar seu juramento de amizade, pois Jonatas o amava como a si mesmo. O menino Mefibosete, filho de Jonatas, era filho de uma concubina, né, de uma das mulheres que Jonatas tinha. Sofreu um impacto muito grande na vida dele. Porque aquele menino que estava sendo criado dentro do palácio, dentro de uma descendência real, com tudo ao seu favor e aos seus pés, ao ponto de ter até uma ama, uma mulher que cuidava dele, do dia para a noite sofre o impacto e perde tudo. Quando a notícia que Saul e Jonatas estavam mortos chega ao palácio, o desespero toma conta de todos os que estavam ali. E a ama, né, a mulher que cuidava de Mefibosete, no ímpeto de salvá-lo, pega o menino e corre com o menino. Estima-se que o menino tinha 5 anos. E no que ela está correndo com ele, algumas traduções, alguns dizem que ela caiu por cima. A nossa tradução diz que ela derrubou o menino. O fato é de que ele não era aleijado. Mas naquele momento, devido à queda que ele sofreu, provavelmente uma grande fratura aconteceu nos seus pés. E ele já não pôde andar mais. Olha esse texto de 2 Samuel, capítulo 4, versículo 4. 2 Samuel 4, 4. Jonatas, filho de Saul, tinha um filho chamado Mefibosete, que ficou aleijado quando era criança. Mefibosete tinha 5 anos quando chegou de Jezreel a notícia que Saul e Jonatas haviam sido mortos na batalha. Ao ouvir isso, a ama do menino o tomou nos braços e fugiu. Na pressa, porém, deixou-o cair e ele ficou aleijado. Preste atenção. Ele acorda como um príncipe, porque ele era da descendência de Saul. Ele era filho de Jonatas, ele era neto do rei. Então ele acorda como um príncipe e dorme como um fugitivo, como uma criança agora que não sabia nem o que seria do seu futuro, mas com uma grave lesão nos seus pés. Então a gente sabe ao longo da história que ele acorda como um príncipe, mas dorme como um fugitivo. E infelizmente, alguém que sofreu uma queda tão violenta, que perdeu o movimento dos pés e já não podia mais andar. E ele então foi levado para um lugar chamado Lodebar. A história conta que esse nome traz a referência de um lugar chamado sem pasto, ou seja, um lugar improdutivo, de terras improdutivas. Uma terra que não produzia os seus próprios alimentos, não conseguia alimentar as pessoas que moravam nela. E essa terra então passou a ser uma terra dos desprezados, dos rejeitados, dos doentes. E ele foi criado neste lugar. Uma terra que dependia de tudo de outros lugares. Uma terra dos esquecidos. Uma terra dos abandonados. Por que não dizer uma terra dos excluídos? Um lugar que ninguém olhava, um lugar que ninguém se importava. Mas o fato é, e a história nos mostra,
que mesmo assim esse menino foi criado naquele lugar. Ele cresceu, se tornou um homem e tinha a sua vida naquele lugar. Dentro de uma história normal, dentro de uma história natural, seria muito comum que o rei, o novo rei, procurasse toda a descendência do antigo rei e a eliminasse e matasse, porque ele era o último descendente de Saul. Mas não aconteceu isso. Certo dia, Davi lembra que havia assumido uma aliança com Jonatas, de cuidar da sua família, e diz assim: será que existe alguém ainda da família de Jonatas vivo? E ele então chega a descobrir que havia um homem, Mefibosete, mas estava num lugar dos rejeitados, dos excluídos. Mas ele não se importa com isso. E ele faz o quê? Ele vai buscá-lo nesse lugar. Davi tira Mefibosete dos rejeitados, dos excluídos, e coloca ele sentado à sua mesa. Quando a gente olha para essa história, talvez a gente comece a pensar um pouquinho na nossa vida, né? Quantas palavras de descrédito a gente já recebeu? Quantas palavras de dúvida foram lançadas contra a gente? Quantas pessoas não acreditaram que nada iria dar certo através das nossas mãos? Mas enquanto muitos estão desacreditando, enquanto muitos talvez já decretaram qual será o nosso fim. Porque para quem estava de fora, quem era de Lodebar morreria ali. Porque não teria condições de sair daquele lugar. Mas não foi assim. Naquele dia talvez Jonatas acordou para viver só mais um dia. Mas alguém chega a ele e diz assim: o rei está te chamando. Mas eu? Sim, o rei está te chamando. O que passaria pela sua cabeça no lugar de Jonatas? Acabou, vou morrer. Me acharam aqui. A gente sempre, quando está no meio do problema, quando a gente recebe alguma notícia, a gente já não pensa logo coisa ruim? Se você está passando um problema, alguém chama-se fulano, quer falar com você. Falou: mais problema, mais dificuldade, mais notícia ruim. E a forma com que ele se apresenta diante de Davi, a gente vai mergulhar nisso aqui em alguns minutos, demonstra exatamente isso. Mas aquele dia não era dia de humilhação, não era dia de problema, era dia de Deus mudar a história daquele homem e tirar ele do lugar dos excluídos e fazer com que ele se assentasse na mesa, no lugar de honra. Porque Deus, Ele realmente vê em nós aquilo que a gente não vê. Porque para muitos, e todos que viam ele ali, aquele era só mais um homem que havia perdido tudo. Mas para Deus ainda era um homem que Deus iria restituir a história dele. Quem está entendendo isso aqui, diga amém. Você não perdeu tudo, não é o fim de tudo, não acabou tudo. Talvez Deus só está esperando e Ele vai dizer assim: agora é a hora que eu começo a restituir a tua história. E a gente tem que acreditar nessa palavra, porque ela é sobrenatural. Mas algumas coisas ficam claras para mim nessa história, e eu acho que agora a gente começa a entrar num ponto importante. Posso pregar em nome de Jesus? Você está com pressa? Não? Então tá bom, então vamos lá. Primeira coisa que a gente vai aprender aqui sobre essa história mais profundamente: cuidado com os Zibas. Provavelmente em algum momento da sua vida você vai conviver com alguém igualzinho o Ziba da história. Se você não estiver convivendo nesse momento, se essa pessoa não fizer parte da sua vida hoje, presta atenção. Ziba era servo de quem? Saul. Não era servo de Davi. Mas por algum motivo que a Bíblia não conta, quando Saul foi para a batalha atrás de Davi, e quando todos os servos de Saul souberam, que Saul estava morto e muitos fugiram, Ziba ficou. Ou seja, em outras palavras, Ziba deu um jeitinho de permanecer no palácio, de permanecer servindo ao rei.
Conhece aquela pessoa que se o vento soprar para cá, ela está para cá? Se o vento soprar para lá, ela está para lá? Se estiver chovendo, ela está de guarda-chuva? E assim por diante? Não olha para o lado só, porque a gente não vai acusar ninguém aqui em nome de Jesus. Mas provavelmente você tem alguém na sua vida, exatamente assim. Quando você está conseguindo fazer as coisas, está do seu lado. Quando você está com problema, ela vira as costas e cola no Rodrigo, porque o Rodrigo está vencendo. Se o Rodrigo tiver problema, ela sai da cola do Rodrigo, cola na minha vida, porque eu estou vencendo. Se eu tiver problema, ela cola na cola do Luciano. Quem está entendendo isso aqui, diga amém. Pessoa que se move conforme o vento. Pessoa que se move conforme o resultado. Deus vai falar agora. Você está preparado em nome de Jesus? Tem gente que é assim todo mês na hora que recebe o salário. É dia de pagamento, gente. É uma alegria só, é uma felicidade só. Está radiante. Tem dinheiro para pagar as contas? Nossa vida, vai passando, 5º dia útil, 7º dia útil, 10º dia útil. Parece que Satanás vai tomando lugar. Satanás vai entrando. E ela está lá. Dia 19, se orar, ela manifesta. Dia 20, ela liberta de novo, acorda feliz. Dia 20, dia de vale, já acorda feliz. Porque a pessoa ela é movida pelo resultado. Diga para si mesmo, diga assim, que em nome de Jesus, eu não venha me mover por resultados aparentes. Amém? Não seja um Ziba para si mesmo, e nem para sua família. Mas Ziba se mostrou totalmente perverso em seu comportamento. As atitudes dele demonstram exatamente isso. Alguém de fala mansa, alguém que aparentemente é bonzinho, mas na essência é um traidor. Há uma expressão, talvez eu não lembrei ela muito bem, mas eu escrevi ela aqui, mas você vai entender. Porque diz assim uma expressão assim, ó. Eu prefiro Pedro com a sua forma rude de falar e a sua explosão, do que um Judas com a sua fala mansa e a sua traição. Porque como é difícil lidar com traição. Pessoas que arquitetam, que se mostram algo, mas a hora que você vai descobrir a essência dessa pessoa, ela está te passando a perna um monte de tempo. Um monte de tempo ela está te enganando, ela está mentindo. E esse era o Ziba. E talvez hoje você esteja convivendo com alguém assim, então peça para Deus abrir os seus olhos, amém, queridos? Peça para Deus mostrar para você, e que você não seja assim em nome de Jesus. Presta atenção na sequência de acontecimentos. Quando Davi pergunta, existe alguém da descendência de Saul, de Jonatas vivo para que eu possa honrá-lo pela aliança que eu tenho com Jonatas? Alguém disse assim, tem um servo da família de Saul aqui. Será que ele não sabe se existe? Chame esse servo. Vem o Ziba. O rei está te chamando. Você vai sair daqui com raiva do Ziba, irmãos. O Ziba. E ele chega. E o rei Davi pergunta para ele, existe alguém da família de Saul que está vivo? Eu quero honrá-lo. Eu quero cumprir a minha aliança que eu tenho com Jonatas. O que ele diz? Tem sim. Tem um filho de Jonatas que ainda está vivo, mas ele é aleijado, viu? Sabe aquela pessoa que aparentemente está querendo te ajudar, mas faz questão de jogar na cara as suas falhas e os seus problemas, ressaltar os seus defeitos? Ó, você conhece fulano? Conheço sim, mas fulano, olha... Conheço bem, viu? Alguém que fala assim, ó, perguntaram de você, eu falei de você lá. Ah, é? Falou? Falei. É. Mas falou o quê? Só falei. Porque tem gente que parece que carrega isso no coração. E esse moço carregava isso. Porque Davi não perguntou qual que era o problema. Ele falou assim, tem alguém vivo, eu quero honrar. Davi não perguntou qual que era a dificuldade, mas ele fez questão de falar, tem alguém em cima, tem um problema. É aleijado. Ou seja, aos olhos de todos não serve. Segunda coisa que fica claro na sequência de acontecimentos, se você ler a história, você vai entender. Quando Absalão, filho de Davi, toma o trono de Davi, Davi foge para que não tenha um embate com Absalão, para não matá-lo. E Davi foge com os seus valentes, foge com a sua comitiva. Mefibosete não consegue acompanhá-lo por
situações claras, porque ele era aleijado. Ele não podia andar. Ele faz o quê? Ele chama Ziba e fala para ele: prepare 2 jumentos e prepare comida, uvas passas, bolos e tudo isso, porque nós vamos ao encontro do rei. E ele disse: tudo bem. Sabe o que Ziba fez? Preparou os 2 jumentinhos, encheu de comida e vazou. Enganou Mefibosete. Abandonou ele e foi sozinho encontrar o rei. E quando ele encontrou o rei olhou para ele e disse assim: mas o que você está fazendo? O que é isso? O que são esses 2 animais cheios de comida? Esse aqui é para o Senhor e para a sua comitiva. E ele diz assim: mas e Mefibosete? Aonde ele está? Por que ele não veio aqui me encontrar? Sabe o que Ziba faz? Mente, cria uma história e diz assim: olha, sabe por que ele não veio te encontrar, rei? Porque ele decidiu ficar em Jerusalém, dizendo para todo mundo que Deus ia restituir a ele o trono do seu avô Saul. A Bíblia diz que Davi se enfurece com aquelas palavras. E sabe o que Davi faz? Dou a você, Ziba, todas as terras que havia dado a Mefibosete. São suas. Olha o que aconteceu aqui. Ele ouviu uma história, ele ouviu uma ideia de Mefibosete, não disse nada para ele, mas se apoderou da ideia, trouxe benefício da ideia para si e ainda criou uma história mentirosa para prejudicar Mefibosete. Você consegue entender a dinâmica? Você consegue entender que tem gente que às vezes é assim? Você compra um negócio, ela fala assim: nossa, mas você gastou dinheiro com isso? Demoniar, quer dizer, a pessoa vai passar uma semana, ela compra um negócio igual. Você compartilha uma ideia com ela fala: ah, mas essa ideia é muito difícil, né? Você compartilha um projeto de uma empresa, dá 1 mês essa pessoa está abrindo a empresa que era sua ideia. Você começa num projeto vendendo doce, aí a pessoa fala assim: nossa, mas é difícil fazer doce. Dá 1 mês, a coisa está lá vendendo doce, igualzinho você. E aí quer cobrar mais barato, né? Não entende a dinâmica aqui, né? Porque geralmente quem entra cobrando mais barato, irmãos, entra, desculpa, eu sou vendedor, vivo minha vida inteira, se for usar uma expressão bem chula, entra para se lascar. Porque não é assim que se constrói. Não é subtraindo do outro, não é tirando do outro. Quantas pessoas ignoram a tua história, menosprezam a tua história, diminuem a tua história, mas se apoderam dela para ter alto benefício? Quantas pessoas talvez vão querer vender o mesmo produto que você, fazer o mesmo serviço que você, mas não consegue fazer porque ela é boa? Ela vem, denigre você primeiro, prejudica você, fala mal de você para que ela tente ganhar campo em cima de você. Acontece isso, sim ou não? Infelizmente. Foi exatamente isso que aconteceu aqui. E aí, a terceira coisa que fica evidente para mim foi a mentira para tirar proveito para si. Porque ele sabia que o rei iria se enfurecer. Então ele criou uma mentira, porque não era verdade que Mefibosete não queria encontrar Davi. Ele criou uma mentira para que ele tivesse benefício. Ele sabia o que ele estava fazendo. Quantas pessoas às vezes fazem exatamente isso? Ziba estava a serviço de Satanás ali, queridos. A serviço do inimigo. Para afastar Mefibosete do cuidado de Deus. Ei, tome cuidado, para que você não seja enganado por falinhas mansas, por rostinhos bonitinhos. Eu ainda vou pregar aqui sobre Aitofel, irmãos. Se você nunca ouviu sobre Aitofel, a Bíblia diz que os conselhos de Aitofel pareciam ser doces e agradáveis como a voz de Deus, como conselhos vindos do próprio Deus, mas os conselhos de Aitofel, a Absalão, filho de Davi, eram simplesmente para destruir e matar Davi por ódio, por vingança, por raiva. Era para isso. Então às vezes a gente se deixa enganar. Então, primeira lição dessa história: cuidado com os Zibas. Segunda coisa que eu aprendo, falando de
As pessoas têm, infelizmente, uma prática horrível de se autodepreciar. Independente se Mefibosete ele era filho de uma concubina, de uma outra esposa, ele fazia parte da linhagem real. Ele estava sendo criado dentro daquele ambiente. Mas o impacto e as perdas que ele sofreu, e o lugar que ele viveu, a limitação que entrou sobre a vida dele, estabeleceram na mente dele um pensamento que ele era indigno. E isso é tão forte que a gente viu ele falar assim, ó, eu sou como um cão. Eu sou alguém que não serve para nada. Porque pior do que as pessoas pensarem algo ruim a seu respeito, é você aceitar isso como verdade da sua vida. Pior do que as pessoas falarem que você não vai conseguir, que você é incapaz, que você é um derrotado, que você não tem condições para nada, é você aceitar isso como verdade na sua vida. E quantas pessoas assumem esse sentimento, assumem essas posturas e essas justificativas? Quantas pessoas que às vezes a gente vai encorajar, vai falar, levar uma palavra de ânimo, de incentivo, dar uma direção no meio de um problema, a pessoa diz assim, mas eu não consigo. Eu já tentei tantas vezes. Aí eu não tenho condições, eu não tenho dinheiro, eu não tenho recurso. Quantas pessoas que você incentiva e diz para ela, aprende, cresce. Ai, se fosse tão fácil assim. Eu já estou velho demais para aprender, eu não tenho ânimo para aprender. Quantas justificativas de pejoratividade que a pessoa traz sobre si. Tem gente que vai mais a fundo, eu não vou mudar. Eu sou assim há anos, eu faço desse jeito há anos, por que eu tenho que mudar agora? Quantas vezes a gente recebe palavras dizendo assim, ó, você acha que você é especial? Ninguém conseguiu, você acha que você vai conseguir? E você assume isso no seu coração. Ninguém conseguiu resolver isso, ninguém conseguiu sair dessa situação. E quem que eu acho que eu sou para sair dessa situação? Quantas vezes a gente traz no nosso coração esse sentimento, eu não estou preparado para isso. Acho que nunca vai mudar na minha vida. Queridos, aos olhos de todos, ele podia ser um aleijado, um perdedor, um fugitivo, mas aos olhos de Deus, ele era alguém que Deus estava preparando para ser honrado. Você consegue entender isso comigo sobre a sua vida em nome de Jesus? O versículo 8 do capítulo 9 de 2 Samuel que a gente leu, olha o que Mefibosete diz a respeito de si mesmo. 2 Samuel 9:8. Mefibosete se prostrou e disse, quem é seu servo, para que o Senhor lhe mostre bondade, a alguém como eu, que não vale mais do que um cão morto. Reconheça suas falhas e veja onde você precisa crescer. Mas nunca duvide do que ainda Deus pode fazer através da sua vida. Não acredita no que Deus está sonhando. Pastor, mas eu falhei, pastor, eu caí. Então a segunda coisa que fica claro para mim, aqui dentro da história de Mefibosete, uma queda pode gerar dor, pode gerar prejuízo, pode gerar marcas, mas uma queda não para o projeto de Deus. Não para. E às vezes a gente aceita isso no nosso coração. Eu preciso te dizer que, infelizmente, o mundo celebra as nossas quedas. As pessoas celebram os nossos fracassos. E por que não dizer, e infelizmente é uma realidade, as pessoas às vezes até torcem para que as coisas que a gente está fazendo deem errado. É uma triste realidade que a gente tem que conviver. Alguns senhores da razão e da verdade soltam algumas frases como essa, algumas colocações, melhor dizendo, como essas aqui. Caiu, foi merecido. Perdeu? Isso aí nunca me enganou. Teve problema? Caiu, falhou, pecou, traiu, mentiu, roubou? Demorou para acontecer, era um artista esse aí, ó. Sabia que uma hora ou outra a máscara ia cair. Você viu fulano, teve um problema. Ixi, esse aí eu conheço de outros carnavais. Esse aí nunca mudou. O mundo acusa assim. O mundo aponta assim. Essas são as coisas que o mundo tenta, colocar de forma implícita na nossa mente. Mas entenda uma coisa.
Quando Deus ainda olha por nós hoje, Ele não vê as nossas falhas. Ele vê o caminho da restituição e da restauração aonde Ele pode nos levar. Ele não está vendo aonde você caiu. Simplesmente Ele está disposto a levantar você, te colocar de pé e dizer: eu tenho um caminho de restituição para a sua vida. Eu tenho um lugar onde eu ainda vou mudar a tua história. Mas talvez você traga isso para o seu coração tão drasticamente, tão abruptamente, que você diz assim: pastor, mas o senhor não está entendendo. Talvez eu sou igual ele. Eu traí, eu menti, eu roubei, eu adulterei, eu enganei, eu tirei proveito. Eu esperei o outro errar e fui lá e me apropriei. Deixa eu dizer uma coisa para você. As sementes de um pecado, de uma falha, de um erro, elas não são anuladas. Mas a gente recebe perdão. E se você não entendeu ainda, eu quero dizer o seguinte para você. Se a gente errou, se a gente falhou, se a gente pecou, se a gente pisou na bola, se a gente caiu, se a gente agiu como não deveria, entenda. Quando há um arrependimento genuíno e verdadeiro para a mudança, nós somos perdoados em Deus. Ele recoloca o nosso trem nos trilhos. Ele recoloca a nossa vida no propósito. Ele nos faz reencaminharmos-nos diante daquilo que Ele tem para a nossa vida. E aí a gente tem a escolha. Ou a gente colhe os frutos disso na presença de Deus, sendo consolado, amparado e amado por Ele todos os dias. Ou a gente vai colher os frutos de tudo aquilo que a gente plantou longe da presença dEle. Aí não reclama do amargor do fruto que você está comendo. Porque comer fruto amargo ainda na presença de Deus a gente ainda consegue suportar. Mas comer fruto amargo longe da presença de Deus é uma barra que muitas pessoas não conseguem suportar. Então continua acreditando naquilo que Deus pode fazer sobre a sua vida. Talvez você caiu não como pessoa, mas você caiu financeiramente. Você quebrou a empresa, você errou a profissão, você perdeu dinheiro porque investiu errado. Você está tendo que recomeçar tudo zero. Muitas coisas foram perdidas na sua vida. Ei, é só uma queda, não é o fim. Deus vai te reposicionar em nome de Jesus. Deus vai te reposicionar. Olha o que Deus faz com ele. Deus tira ele do lugar da perca, do lugar dos excluídos, e coloca ele num lugar de restituição. E Davi ainda diz: vou restituir a ele tudo que era do seu avô Saul. Você consegue entender que o nosso Deus trabalha mais ou menos assim? Sim ou não? Só que ainda há uma promessa. Nós viveremos um poder de restituição sobre a nossa vida 7 vezes maior. A gente tem que reconhecer, a gente tem que caminhar assim. E a gente tem que saber que se a gente entrega a nossa vida ao Senhor, nós não seremos lembrados pelas derrotas que nós enfrentamos. Em apenas um dia, a vida de Mefibosete mudou totalmente. E ele caminhou debaixo das marcas da derrota por anos. Talvez quem sabia que ele era, alguém entre eles falava assim: você viu? Que dó, né, rapaz? Que dó desse Mefibosete aí, tinha tudo, rapaz. Linhagem real, filho de Jonatas, tinha tudo para ser um grande homem, rapaz, ter tudo na vida. Olha a situação dele. Talvez durante muitos anos as pessoas falaram isso a respeito dele, como talvez durante muitos anos, nos nossos anos de construção, de luta, de batalha, de persistência, as pessoas olhem para nós e tenham assim: ah, coitado de fulano, coitado de ciclano, rapaz, ai que dó. Mas mal sabiam eles que os anos de restituição chegariam. E no final da vida de Mefibosete não podiam mais chamá-lo de aleijado, derrotado, excluído ou humilhado, mas tinham que lembrar dele como alguém que Deus usou o rei Davi para tirá-lo de um lugar de dor, de sofrimento e dar honra a ele. Profetizo aqui em nome de Jesus para a sua vida: você não será lembrado pelas derrotas, mas pela honra de Deus sobre a tua história, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Glória a Deus. E aqui vem para mim, dentro dessa história, o auge mais lindo do ponto de restituição de Deus na vida de Mefibosete. Algo que chama a minha atenção. Entenda aqui, ó. Mefibosete não foi curado, foi aceito. Você consegue entender isso? Davi não foi lá, colocou as mãos no pé dele, falou: endireita a pé e volta a andar. Os profetas não vieram orar para que Deus colocasse ele de pé. Ele não foi curado, ele foi aceito.
Muitas vezes a gente está querendo que aconteça de um jeito, Deus está falando assim, eu vou fazer de outro, mas fica tranquilo que o jeito que eu faço é melhor. Sabe o espinho na carne que Paulo fala? Isso aqui para mim, assim como Paulo coloca, ainda que não fosse a época da graça, entenda, e teologicamente a gente sabe disso, o que ele viveu aqui foi graça. Ele não merecia, mas ele foi aceito. Nós não mereceríamos, mas nós fomos aceitos. O favor que ele não merecia, que Jonatas, em aliança com Davi, assumiu, e Davi com Jonatas assumiu essa aliança, fez com que esse favor alcançasse ele, e essa graça, esse favor não merecido, o reposicionou e o recolocou. Ele tinha limitação dele? Tinha. Ele ainda era uma pessoa que tinha limitações comparado a outros? Sim. Mas olha como Deus é perfeito. Quando a Bíblia fala do lugar que Deus fez ele estar, era onde? A mesa. Quando eu sento na mesa, as minhas falhas são encobertas. E eu consigo olhar todo mundo olho no olho. Deus perdoa as minhas falhas. Deus encobre as minhas falhas. Deus perdoa para que eu possa continuar olhando no olho das pessoas, para que a minha vida seja restituída. Sentado na mesa, ele era igualzinho a todo mundo. O lugar de honra de Mefibosete foi na mesa. É isso que eu quero que você entenda. Quando Deus te honrar, você vai ter coragem de olhar as pessoas olho no olho. Você vai ter coragem de contar o teu testemunho e dizer: foi, é e sempre será a mão de Deus. Você não vai ter do que se envergonhar. Você não vai ter do que ficar correndo, tentando fugir, tentando esconder. Não. Quem perdoa, quem muda a história é Deus. Ele te coloca no lugar onde a graça dele vai te honrar. E a última coisa para concluir essa mensagem: você vai entender que Lodebar não é o seu lugar. Porque você pode até estar nesse lugar de dor, de exclusão, de sofrimento, de questionamentos, de medos por muito tempo. Mas acredita nessa palavra. É só tempo que Deus está preparando o lugar para você estar. O lugar para você estar. Lodebar não é o seu lugar. Deus tem uma mesa preparada para você sentar na presença do Rei e celebrar com Ele. Sabe o que Jesus fala comigo, com você hoje? Eu estou à porta. Eu estou batendo. Se você abrir, eu vou entrar e vou ceiar com você. Só um detalhe nessa história. Davi disse a Ziba: fica com tudo que é dele. A história passa e Davi volta para Jerusalém para ser renomeado rei de Israel, porque Absalão havia tomado o trono, se sentado no trono e sido nomeado pelas autoridades de toda Jerusalém, das tribos. Mas quando Davi volta e encontra Mefibosete e diz a ele assim: por que você não foi me encontrar? Detalhe: desde o dia em que Davi teve que sair do palácio para não ter que enfrentar o seu próprio filho, naquela trama de Ziba contra Mefibosete, a Bíblia diz que Mefibosete não cortou os cabelos, não se lavou e não trocou a sua roupa. E ele ficou em intercessão até o dia que Davi voltou. E quando ele diz a Davi assim: eu não te encontrei, rei, porque o servo me enganou, porque ele mentiu, porque ele arquitetou algo contra mim que eu não pude ir encontrá-lo. Davi disse para ele assim: não precisa dizer mais nada. Não precisa dizer mais nada. Aí alguém pode estar pensando assim: nossa, então Davi restituiu. Sabe o que Davi disse para ele? Fica com a metade. Metade é de Ziba e metade é sua. Aí agora aqui vem o grande ponto dessa história que mostra por que Deus restituiu a vida de Mefibosete.
Sabe o que ele diz? Que ele fica com tudo. Só pelo fato do Senhor ter voltado. Já está bom para mim. Deus não honra por aquilo que você quer. Deus honra por um coração sincero e obediente. Amém? Deus te tira de Lodebar para chegar num lugar de honra, não pela possessão das coisas, não pelo título, não pelo status, mas porque o teu coração está preparado para sentar na mesa do rei, ou para estar no chão chorando, lamentando. Teu coração tem que estar preparado para ter ou para não ter. Teu coração tem que estar ligado nele para depender somente daquilo que Deus fizer sobre a sua vida. Por isso eu digo, Lodebar não é o seu lugar, em nome de Jesus. Fica de pé no seu lugar e eu quero orar por você.